Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Hoje vamos dar continuidade à nossa campanha de oração em favor das nações e das famílias. Você já se inscreveu no canal da Poderosa Palavra de Deus? Se você ainda não fez isso, eu convido você a se inscrever neste link que vai seguindo hoje junto com a mensagem, tá bom? Curta, compartilhe, divulgue para todas as nações, assim a gente terá o maior número de pessoas possíveis meditando e orando junto conosco. Vamos juntos? Salmo 51. Contrição e confissão de Davi. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o nascimento, sim, desde que concebeu-me a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não afaste de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a te obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Aleluia. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Glória a Deus por esta palavra. O tema é bem sugestivo. Lava-me completamente da minha iniquidade. Saul, primeiro rei de Israel, apresentou o perfil que o povo desejava para ser um líder, mas foi uma grande decepção. Deus disse que escolheria como sucessor de Saul um homem que lhe agradaria. Está escrito em 1 Samuel 13:13. O homem que Deus designou surpreendeu o povo e a sua própria família, porque não teve a aparência de um grande rei ou de um guerreiro. Deus, porém, avaliou o que mais importa em uma pessoa.
não é a sua estatura, mas o seu coração. Davi, filho de Jessé, era um homem segundo o coração de Deus, que estava disposto a fazer toda a vontade do Senhor, como está em Atos 13, 22. Davi foi um dos homens também imperfeitos, e talvez um dos mais imperfeitos que já viveu sobre a terra. Cometeu vários erros graves que levaram à morte de dezenas de milhares de cidadãos em Israel. Um dos pecados mais notáveis que esse homem cometeu foi o seu caso com uma vizinha, vamos dizer assim. Isso levou ao homicídio do seu marido, quando ele tentou ocultar o adultério. Batseba e Urias eram este casal. Davi violou o pacto do casamento e o pior, a aliança que ele havia feito com o seu próprio Senhor. Ele desrespeitou pelo menos 3 dos principais dos 10 mandamentos revelados ao povo de Israel em Êxodo 20, 13. O que ainda distinguiu Davi do seu predecessor, ainda assim, foi o seu comportamento. Quando ele foi confrontado com o seu pecado, onde Deus mandou o profeta Natã para repreendê-lo, ele admitiu seu crime, sem oferecer nenhum argumento para explicar o seu ato. Ele apenas disse: pequei contra o Senhor. Esse mesmo Salmos podemos encontrar essa fase em 2 Samuel 12, 13. Em circunstâncias paralelas, Saul tentou justificar os seus erros e se preocupou com a sua imagem diante do povo, coisa que Deus reprova. Precisamos entender a importância da confissão, da admissão diante de Deus e da justiça do Senhor sobre nós ao confessarmos o nosso erro e a nossa falha. Davi simplesmente admitiu seu pecado e deixou com que Deus tomasse a sua decisão. O Salmo 51 é um dos mais profundos da Bíblia, onde revela o coração de Davi depois de admitir as suas transgressões. Ele começa com um apelo de perdão, seguido por uma confissão de uma culpa, um homem que era rei em Israel, mas era justo diante de Deus que ele tomasse tal posição. O desejo mais urgente de Davi é que o próprio Deus restaurasse a comunhão com ele. Afastado do Senhor por causa do seu pecado, ele estava espiritualmente morto. É isso que acontece quando nós pecamos e desejamos permanecer no nosso erro. Mais do que qualquer coisa, Davi queria voltar a ter intimidade com Deus e por isso ele implora para que Deus o purifique e para que Deus restitua a alegria de andar na sua presença. É tão forte essas palavras, uma das mais ricas palavras das Sagradas Escrituras. Davi comunica o seu desejo de ser perdoado quando diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele sabe que o perdão precisa ser acompanhado da renovação do coração. A restauração é a parte de Deus, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, sendo perdoado, volta a viver agora conforme a sabedoria de Deus, volta a ter comunhão com o seu Senhor. Por isso que ele disse: não me expulse da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Não foi apenas por benefício próprio que Davi ansiava voltar a andar com Deus. Ele desejava servir ao Senhor e também servir aos seus semelhantes. Sua boca seria usada para glorificar ao nome do Senhor. Quanto aos homens, Davi escreveu sobre os seus planos de proclamar a palavra de Deus, quando ele diz no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti.
Davi viveu sobre a lei do Antigo Testamento, na qual Deus exigia sacrifícios de animais quando cada homem pecava. Esse rei em Israel compreendeu a mensagem espiritual mais profunda por trás dos sacrifícios, ao dizer no verso 16 e 17: Não te comprases em sacrifício, ao contrário, tu não te agradas em holocaustos, mas um verdadeiro sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezará. O que adianta dizermos que somos cristãos se permanecemos nos mesmos erros? Não é possível ser um cristão sem ser convertido a Cristo. Logo, se dizemos que somos de Cristo, somos convertidos a Ele. Portanto, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é o coração. Isso faz com que Deus não despreze o seu povo. Estamos vivendo exatamente assim. E o exemplo de Davi nos lembram coisas muito importantes. Primeiro, mesmo que as pessoas procurem agradar ao Senhor, elas tropeçam. Mas o segundo ponto, Deus está disposto a perdoar ao pecador que está arrependido. Terceiro ponto, há uma comunhão com Deus, e essa comunhão com Deus vale muito mais do que qualquer prazer pelo pecado. Quarto, não devemos buscar a comunhão com Deus por causa do nosso próprio benefício, ou seja, para não morrer, para não ter um castigo. Deus não quer que ninguém o sirva por medo. Quinto, devemos nos dedicar à honra e à glória ao Senhor enquanto nós vivermos. E sexto, nossas bocas devem ser usadas após a transformação para proclamar uma palavra de salvação. Palavras também falam, mas atitudes falam muito mais. Portanto, quando você ler estes salmos falando sobre proclamar, Davi estava se referindo à sua própria vida. Que nós venhamos a proclamar a mensagem de salvação com a nossa própria vida. Eu quero orar agora com você e eu quero pedir, no nome de Jesus, que você possa dobrar os seus joelhos junto comigo, em sinal de contrição e de humilhação diante do Senhor. E nós vamos agora orar por esses motivos de oração. Oh Espírito Santo, nós queremos clamar a Ti em uma oração, em unidade, em comunhão, em concordância, Pai. Nós sabemos que há muitas nações em oração neste momento, Espírito Santo. Sabemos que há muitos clamores, Senhor. Sabemos, ó Pai, que por todas as nações, Senhor, se ouve falar de Ti, Pai. Sabemos, ó Pai, que pessoas, Senhor, neste momento estão diante da Tua presença com seus joelhos dobrados, mas estão reconhecendo onde elas tropeçaram, Senhor. Ó Deus, quantas oportunidades Tu tem dado ao Teu povo, quantas vidas, Senhor, têm sido ceifadas nesse período e quantas, Senhor, estão num momento de reflexão, Pai. Admitimos as nossas culpas e declaramos que somente pecamos contra Ti, Senhor. Contra Ti pecamos e pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós sabemos que o Senhor perdoará aqueles que estiverem verdadeiramente arrependidos. Senhor, sonda o nosso coração e restaura a nossa comunhão contigo, ó Pai. Não somente para o nosso benefício, mas para o benefício das nações, que venhamos a proclamar, Senhor, os Teus feitos e a Tua glória, as Tuas grandezas. E que venhamos, ó Pai, através do nosso testemunho vivo, Senhor, sermos exemplos para todas as nações, ó Pai. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, restitui a alegria da Tua salvação, sustenta o nosso espírito nesse período de provação, Senhor, que nós venhamos a estar dispostos a Te obedecer, dispostos a seguir as palavras do Senhor.
Ó Deus, que venhamos, em meio a tudo isso, ter uma fé firme e aprovada por Ti, Pai. Nós clamamos a Ti nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus, repreendemos o Covid-19, repreendemos o poder, Senhor, que está por trás de tudo isso, da enfermidade, o poder da morte, Senhor, os poderes satânicos, Pai, sobre este mal. Em nome de Jesus, repreendemos e pedimos que o Senhor aspergue agora o poder do Teu sangue, venha aspergindo sobre a nossa casa. Senhor, vem derramando, Senhor, sobre cada janela, sobre cada porta, sobre cada umbral, Senhor, sobre, meu Pai, cada cabeça, Senhor, deste lar, desta família, sobre cada membro desta casa. Derrama o teu sangue puro e carmesim, Senhor. Aleluia. Nos limpe, nos lave e nos purifique para que nós sejamos mais alvos que a neve, Senhor. E que diante de nós não haja, Senhor, nenhuma impureza de coração, mas que haja uma verdadeira adoração e devoção a Ti, Senhor, porque somente em Ti nós temos crido. Eu quero profetizar, Senhor, cura para as nações, no nome de Jesus. Eu quero profetizar, Pai. Ó Senhor Deus, que este cativeiro de enfermidade e de morte se tornará vida e avivamento. Pai, eu profetizo no nome de Jesus sobre todos os continentes, ó Pai. O teu poder e a tua glória, Senhor, o nome de Jesus, o teu filho, Pai. Eu clamo a ti neste momento, Senhor, na certeza, na convicção de que o Senhor está ouvindo e que o Senhor fará obras grandiosas, Pai. Assim eu clamo e desde já te agradeço em teu nome santo, Senhor. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.